Falamos sobre a profecia bíblica. É algo fascinante. Abrange muitos itens, muitas coisas, que é uma riqueza que nós podemos também transmitir aqui, tentar transmitir. E espero que isso possa ser uma grande bênção para todos os que assistem esse canal sobre a profecia bíblica, que também se chama quebra-cabeça profético. A profecia bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. Hoje tratamos destas duas perguntas. O que é a prova do Deus verdadeiro? E o que significa que centenas de profecias se cumpriram na vinda de Jesus? Em João 15, Jesus falou o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso é muito maravilhoso, que Jesus fala tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quer dizer, Jesus nos introduz na verdade absoluta, inteira. Nós somos pessoas privilegiadas. Deus, Ele quer se transmitir, Ele quer se comunicar. Em Amós 4,13, nós lemos: porque eis aqui o que forma as montanhas e cria o vento e revela ao homem os seus planos. E isso Deus fez no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nós devemos nos preocupar com essas revelações tão importantes. Então, o que é a prova do Deus verdadeiro? Porque já na época do Antigo Testamento, isso começou lá no começo, já surgiram os ídolos, os deuses imaginários, e às vezes inspirados do próprio adversário de Deus, que tem muito interesse em desviar a adoração verdadeira que só pertence a Deus. Nós lembramos naquela tentação, quando o diabo mostrou lá no deserto todos os reinos e todas as coisas lindas desse mundo para Jesus, e só queria que ele ia se ajoelhar e adorar ele no lugar de Deus. É isso que o diabo quer, escurecer a mente das pessoas para não enxergar a luz clara do Evangelho e dessa revelação maravilhosa de Deus. Aqui temos alguns ídolos antigos. Isaías 43, 11 a 12, nós lemos: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a através do Senhor Jesus, e a fiz ouvir. Diz o Senhor: eu sou Deus. Aqui aparece o nome Yahvé, ou Jeová. Então ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou em Isaías 45, 6, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E ele mandou até o Gideão, nós lembramos daquela história, né? Acabar com aquela estátua da Asterote. E naquela época eles adoraram muito também o Deus de Baal nos altares. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de esculturas. Por isso Deus fica tão triste quando o homem anda nos caminhos errados. Em Êxodo 3, 13 a 14, Deus se revelou a Moisés. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, lá no Egito, e lhes dizer: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Quem é ele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quer dizer, ele é o eterno Deus, né, que não é ligado
ao tempo nem ao espaço. O Êxodo 3,15, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, cada cristão tem que saber que a nossa Bíblia é judaica e o nosso Deus é o Deus de Israel. E Jesus até chamado em Apocalipse 5, o leão da tribo de Judá. Então, qual é a prova do Deus verdadeiro? Isso nós vemos muito bem em Isaías 41, 21 a 22, aqui. Eu vou explicar o fundo, que é o seguinte: aqui Deus desafia os ídolos, os deuses que Israel adorou na sua idolatria, na sua desobediência, na sua rebelião, nos seus desvios. Agora aqui Deus, ele desafia estes deuses numa conversa fictiva. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Quer dizer, coisas futuras. Para eles profetizar coisas futuras. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atendemos para elas e saibamos se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Bem simples. Qual é a prova do Deus verdadeiro? Profetizar, falar coisas futuras e fazer que as coisas se cumpram. Muito simples. Muito simples. Para mostrar que esses deuses estão acima do tempo. Onipresente, onipotente. Então, essa é a prova. Os versículos continuam. Isaías 41, 23 a 24. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, que é a prova que vocês são algo verdadeiro. Fazei bem ou fazei mal. Como Deus muitas vezes mandou uma bênção, mas muitas vezes também um juízo, um castigo. Fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim, pode profetizar qualquer coisa, para que nós assombremos e juntamente o veremos, com claramente diante dos nossos olhos se cumpriu. E agora vem o veredito, agora vem a tolerância do Deus verdadeiro, Criador e Salvador, com esses ídolos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Olha, é o veredito da Bíblia, de Deus, para seu povo, nessa escolha dos deuses errados, deuses falsos, deuses que nem existem, produtos dos povos vizinhos, que eles assimilaram nesse sincretismo religioso. E em 1 Crônicas 16, 26, lemos: porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, quer dizer, o Senhor da Bíblia, o Senhor de Israel, porém fez os céus. Quer dizer, ele é o Criador verdadeiro. Então isso foi uma mensagem pouco agradável para esses povos, chamando todos os ídolos, os deuses deles, como nada, ídolos falsos. Por isso, o mundo sempre odiou os judeus e Israel. Até hoje se vê esse ódio, até no tempo moderno agora, todo esse antissemitismo, porque o diabo sabe muito bem de onde vem a salvação. A salvação vem dos judeus e através dos judeus, através da Bíblia, através de Jesus, o Messias de Israel. Então aqui, bem claro, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Podem ser até ídolos bem modernos, porque o Deus de Darwin, esse Deus da pseudociência evolucionista, que nega Deus, que fala que tudo se evoluiu de uma coisa primitiva para um mais complexo, é fictivo. Esse homem macaco é o ídolo, é o Deus
do darwinismo. E nós sabemos que tudo isso é uma fuga de Deus, para não aceitar e adorar o Deus verdadeiro. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, e a Bíblia fala de Jesus, e para ele. Tudo foi criado para Jesus. Então, o caminho normal seria todo mundo indo em direção ao Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Tudo foi criado através dele e para ele. Deus é o grande Criador. Aqui uma imensidade de joaninhas. Em cima, no meio, até uma joaninha pink para quem gosta. E olha, isso não é toda a coleção, mas é uma maravilha. Como Deus é grande e genial. Quando ele viu as coisas, ele falou bom, bom e depois muito bom. Ou os passarinhos, que até o Brasil é um país privilegiado com tantos lindos passarinhos, por exemplo, da família dos tangarás, muito lindos. Ou aqui rãs, tão coloridas. Claro, a maioria é venenoso, mas a cor é maravilhosa. Olha que criatividade, que desenhos, que combinações. Ou aqui temos algumas lesminhas aquáticas da água marinha, quer dizer, da água salgada do mar. Olha essas lesmas, e tem muito, muito mais. Aqui é só uma pequena seleção. Tem até um em cima à direita, o segundo da direita, parece um coelhinho. Olha que coisa incrível, as cores. E esses bichinhos vivem embaixo da água. Que grandeza, que genialidade. Ou os peixes, principalmente, que ficam perto das rochas, dos recifes, dos corais, quando se mergulha lá. Por exemplo, nós de vez em quando fazemos isso em Alagoas. Alagoas tem uma das praias mais lindas do Brasil e olhamos os peixes embaixo da água. Maravilhoso. Muito lindo. Tem até um no meio, embaixo. Esse peixe ali, ele se chama Picasso, porque parece um desenho moderno. Olha que maravilha. E esse aqui, por exemplo, não é um bicho inflado, né, inflável na piscina. É uma beluga, uma baleia branca, viva, de verdade. Olha que lindo esse mamífero marinho. Ou essas flores na Ásia que parecem pássaros, pombas ou papagaio. Ou essas orquídeas, claro. Você já sabe como se chama essa orquídea. Se chama orquídea pato, que parecem patinhos. Ou essa aqui parece uma bailarina. Olha que lindo. Ou esse aqui se chama macaco. E para você ver como Deus é atual e vai com o tempo até, aqui você tem uma outra orquídea que parece o Darth Vader de Star Wars, da Guerra nas Estrelas. Olha, é muito, muito engraçado, né? Eu só botei aqui porque é muito engraçado. Então, Deus fez tudo maravilhoso, dos menores até os maiores. Aqui os elefantes, tão maravilhoso quando nós olhamos esses animais, principalmente que vivem hoje na África. Até os menores. Por exemplo, esse ratinho ficou muito famoso, porque eu fotografei esse ratinho num parque em Jerusalém. E olha, demorei muito tempo, porque cada vez quando minha máquina fez um barulhão, na hora de bater a foto, foi ainda analógico, o ratinho foi que nem um raio dentro do buraco. Mas consegui pegar o malandro. E esse aqui é um ratinho judeu. E vocês veem que ele é igual ao ratinho brasileiro. Mas vamos pedir para ele mostrar que ele é realmente um ratinho judeu. Olha, agora sim, ele mostrou. Muito bem, botou a sua kippah. Agora sabemos. O que significa que centenas de profecias se cumpriram na vida de Jesus? Quando ele veio, centenas de profecias, anunciado no Antigo Testamento, às vezes, milhares de anos antes, séculos antes. Isso
É algo incrível. E aqui o nosso querido irmão suíço, Roger Libby, no seu livro O Salvador Prometido, ele fala o seguinte: lendo o Antigo Testamento, ficamos profundamente impressionados ao perceber o anseio e o intenso desejo pela vinda de um Salvador, o Messias, que viria para remover o problema básico do ser humano, trazendo uma justiça eterna. Esse Messias prometido é descrito nos mínimos detalhes nas escrituras do Antigo Testamento. São mais de 330 profecias incrivelmente exatas e extremamente diferenciadas. Esse livro provará com provas históricas confiáveis que elas se cumpriram literalmente em Jesus de Nazaré. O Novo Testamento mostra que, por meio das profecias messiânicas, fica provado, no sentido literal da palavra, que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. Nunca se enfatizará suficientemente que nenhuma outra religião, além do cristianismo, possui evidências tão conclusivas. Apesar que não ia chamar o cristianismo de religião, que nós seguimos uma pessoa que é o Senhor Jesus, vivo. E também não é só do cristianismo. Olha, vamos ser justos, porque essas profecias se encontram não somente no Novo Testamento, mas no Antigo, certo? Essas mencionadas do Messias, todos estão no Antigo Testamento, que é uma parte das escrituras hebraicas, das escrituras de Israel. Então, tanto, vamos dizer, o judaísmo tem essas profecias também. Só que nós sabemos que elas se cumpriram no Senhor Jesus. E depois da sua ressurreição, Jesus falou o seguinte, em Lucas 24, ele falou o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, chamado Torá, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Quer dizer, o Senhor Jesus confirma aqui que tem essas profecias no Antigo Testamento, exatas, que se cumpriram na vida dele, que ele sempre disse para que se cumprissem as Escrituras. Muitas vezes ele falou isso. Lei de Moisés, profetas e salmos é uma divisão tríplice do Antigo Testamento, Torá, os Nebiim e os Redubim, e essas primeiras letras dessa divisão da Torá, dos profetas e dos salmos, está a palavra Tanakh, ou Tenach, que é a Bíblia hebraica que nós chamamos de Antigo Testamento. Ou em João 5,39, Jesus fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que dão testemunho de mim. Quer dizer, quem realmente, de mente aberta, coração aberto, humilhado, buscando Deus, lê a Bíblia, ele vai achar o Messias, vai achar o Senhor Jesus. Sem dúvida, o Salvador, o Criador e o Rei dos Reis. Também depois da sua ressurreição, Jesus falou àqueles 2 discípulos de Emaús, que estavam se afastando de Jerusalém em vez de ficar lá. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Tudo. E ele criticou a incredulidade dos 2 e o desespero que pensaram que Jesus não era aquele Messias prometido. Mas depois ele se revelou e de alegria eles voltaram para Jerusalém e contaram para os outros. Creia tudo que os profetas disseram. Os profetas, por exemplo, também falaram muito do reino de paz, do reino futuro do Messias de Israel, com sede em Jerusalém. Um milênio. E muitas igrejas, denominações inteiras, negam hoje o milênio e falam que isso é uma fantasia judaica. Olha, isso é muito sério, gente. Por favor. Jesus diz para crer tudo
o que os profetas disseram. Nada caiu por terra. Ou quando os magos vieram do Oriente e falaram, olha, nós vimos a estrela, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Se dirigindo ao rei Herodes, que era um analfabeto espiritual, ele logo chamou os peritos, os escribas, os sacerdotes, e eles tiraram diretamente o versículo exato de Miqueias 5:2. Falaram, ele em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aí eles citaram esse profeta, Miqueias 5:2, que ele falou séculos antes, porque o Messias tem que vir da casa de Davi. Belém faz parte da Judeia. E tu, Belém Éfrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias revela aqui que esse futuro rei que vai reinar em Israel, ele vem da eternidade, homem e Deus, ia nascer em Belém e ao mesmo tempo é Deus. E olha, Jesus nunca reinou em Israel. Esse versículo, nesse aspecto, ele não se cumpriu. Ele morreu como Messias, né? Como servo do Senhor, que ia sofrer e morrer pelos pecados, o Cordeiro de Deus, como está escrito e profetizado em Isaías 53. Mas ele não reinou. Ele foi rejeitado como Messias divino e foi rejeitado como rei de Israel. Mas ele vai voltar e vai reinar em Israel e a partir de Israel sobre o mundo inteiro. O Isaías 7,14, aquele versículo bem conhecido, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Quer dizer, mais um sinal, mais um detalhe profético que seria uma virgem, um nascimento milagroso, muito, muito especial. Como Deus já profetizou e prometeu em Gênesis 3,15, e porei, falando com a serpente, com o diabo, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, quer dizer, a semente da mulher. Ele te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já falando que Jesus ia vencer o diabo, mas ia morrer, e ele morreu crucificado, se sacrificou por causa disso. A semente do diabo e a semente da mulher. Só que não existe semente da mulher, biologicamente. Existe semente do homem, certo? Então, até estudiosos, já na época da história de Israel, do Antigo Testamento, já falaram que esse Messias devia nascer de uma virgem, porque semente da mulher é algo sobrenatural, algo não normal que aconteceu com a Maria. Isso foi uma das promessas muito importantes. Adão e Eva levaram para fora do paraíso que ia vir o vencedor, aquele que ia vencer toda aquela coisa horrível que entrou nesse mundo e um dia ia até transformar o mundo inteiro e salvar os homens. Ou aqui em Isaías 9,5, porque um menino nos nasceu lá da Virgem, um filho se nos deu lá em Belém. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É interessante que aqui não está escrito seus nomes serão, porque aqui o nome quer dizer, caracteriza o ser de Jesus, como ele seria esse maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, que ressuscitou até mortos, venceu todos os obstáculos e trouxe a paz, aquele shalom aleichem, a paz seja convosco. Isso é maravilhoso. Isso
foi que Jesus mostrou no seu ministério e durante a sua vida. E nós temos profecias incríveis, revelações que mostram que só um Deus verdadeiro pode afirmar tais coisas. Em Salmo 22, 16 a 18, nós lemos: Traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Aqui está escrito que alguém ia ficar com as mãos e os pés perfurados, que outros iam repartir as vestes dessa coitada pessoa, e sobre a túnica iam deitar a sorte. É exatamente aquilo que os soldados romanos fizeram ao pé da cruz, que os evangelhos relatam. E isso foi profetizado 1000 anos antes de Cristo, quando em Israel, na época de Davi, ninguém foi crucificado. Essa maneira de matar alguém, numa das piores maneiras, foi trazido pelos romanos, muitos séculos depois. Olha que fascinação da profecia bíblica. Que incrível! Detalhes na hora da crucificação, através do rei Davi, 1000 anos antes de Jesus. O grande Davi. Até no Monte Sião tem uma estátua do rei Davi com a sua harpa. E até as crianças cantam lá: Davi, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam, quer dizer, Davi, o rei de Israel, vivo e inesquecível. A profecia bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. E assim eu espero que temos aprendido um pouco mais sobre a profecia bíblica. Que Deus nos abençoe ricamente.